Dizer que é um prazer esse projeto de extensão que estamos começando da UFPB, do Probex 2020, que tem como título Saúde Mental e Oficinas de Geração de Renda, construindo a inclusão social pelo trabalho. Então, nós começamos esse projeto agora em abril, e estamos iniciando com nossas atividades, né, com leituras, com propostas de trabalho a partir desses dois cenários, que é o CAPS Caminhar e o CAPS AD. E hoje temos essa nossa atividade chamada Cine, Saúde Mental e Geração de Renda, com uma temática de um filme articulado com o nosso projeto. E temos como convidada, né, para conversar com a gente, a Cassandra Dias, né? A Cassandra, ela é psicanalista, psicóloga, é supervisora na área de saúde mental, álcool e outras drogas, do CAPS-AD Davi Capistrano, é membro da EBP, a MP, também ela coordena núcleos, né, de saúde mental e toxicomania, atua em consultório, e o currículo seria, a gente ia levar aqui horas falando, mas Cassandra tem uma longa história, né, nesse campo. A gente também tem um trabalho, né, uma parceria de trabalho. Antes de Cassandra entrar, então, as boas-vindas, né, dizer que é um prazer enorme estar com você aqui nesse dia, na nossa sala virtual do projeto, e também dar as boas-vindas a todos vocês, né, nosso projeto é composto por 17 membros, sou eu que estou na coordenação, Zaete, né, para quem não me conhece, a Fátima, professora Fátima do Serviço Social, que é a coordenadora adjunta, Fátima Leite, o professor Anselmo, que é o do Departamento de Psicologia, o Henrique, que é do Incubes, da Incubadora de Economia Solidária, temos 3 residentes em saúde mental, Irlana, a Rafaela e a Amanda, e temos 7 estudantes de psicologia, que são extensionistas desse projeto, e as coordenadoras desses 2 serviços, e a psicóloga Marília, né, que também é parceira aqui. E hoje também, no primeiro momento do nosso encontro, recebemos o oficineiro Cleiton, né, que foi um espaço bom, do momento da aproximação dele aqui com o nosso projeto. E é isso, a gente está construindo esse trabalho, né, e está sendo um momento bem interessante. Então, como nós um trabalho de extensão, a gente pensou em alguns extensionistas fazerem um pequeno momento desse trabalho, porque fica também só os professores, né, fica aquela coisa. Então, a gente vai ter, as extensionistas vão falar um pouco da sinopse desse nosso filme maravilhoso, né, que a gente vai abrir essa sessão de cine, que é o primeiro dos nossos vários que teremos, com o filme A Loucura Entre Nós. Como estamos numa atividade virtual, não podemos ter esse momento de assistir o filme juntos, né? Então, para situar o filme, a gente vai contar com a colaboração das extensionistas para fazer uma pequena sinopse desse filme, falar um pouquinho, né, da ficha técnica, e depois a gente entrar nesse momento do debate junto com Cassandra e com todos vocês também, tá bom? A posterior. Então, gostaria de convidar as extensionistas para falar sobre, fazer essa sinopse e comentar um pouco da ficha técnica. Boa tarde. Olá, boa tarde. E eu vou ler um pouco eu vou ler a sinopse do filme, que está disponível no Instagram também. A Loucura Entre Nós, de 2016, é um documentário que mostra parte da realidade dos internos de um hospital psiquiátrico e é inspirado no livro homônimo do psicanalista e psiquiatra Marcelo Veras. Esse documentário começa na parte de fora das grades, e as filmagens mostram um pouco o interior do projeto social Criamundo, criado em 2002 por Marcelo para a reinserção dos pacientes no mercado de trabalho. O relato dos indivíduos demonstra a visão que têm do espaço e de seus semelhantes, e o modo como esses pacientes falam
seguem o padrão de tentativa de se agarrarem às suas vidas fora do hospital e de se afirmarem como pessoa. Eles participam de atividades manuais que ajudam a organizar a mente. Porém, o problema está também do lado de fora. A família, o ofício, a vida no geral, são muitas vezes fontes de sofrimento, além da condição em que se encontram. Um dos pacientes relata que ele não é lento, mas tem seu tempo. O modo capitalista não permite esse tempo e extingue a subjetividade, a taxa como patologia, pois não é produtiva. Quando tratamos humanos apenas como mão de obra, acabamos virando produtos, e aqueles julgados com defeitos são descartados. Em certos momentos, os internos clamam todos ao mesmo tempo pela expressão, falam sobre si de maneira desordenada e emocional, querem ser ouvidos, entendidos e emancipados, têm sonhos e desejos, mas rondam pelos corredores medicados. Ainda assim, resistem. O que é a loucura? Essa foi a sinopse, e eu acho que Heloísa vai falar um pouco da ficha técnica do filme. Ok, então passamos a palavra a Heloísa para falar da ficha técnica, não é, do filme. Não sei se foi a Heloísa que ficou com a ficha técnica. Não fui eu que fiquei com a ficha técnica. Heloísa é sobre o Giramundo, não é? A ficha técnica acho que foi com a Lana. Quer falar, Heloísa, agora? Posso falar, sim. Tá, acho que a Lana acho que não está aqui ainda, não. Não sei se a Lana já está. Nós observamos no filme a participação do projeto Criamundo, que é um projeto social da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. Esse projeto visa a capacitação de sujeitos de estrutura psicótica através de oficinas produtivas para uma possível reinserção no mercado formal de trabalho. As oficinas produtivas não possuem uma finalidade terapêutica, apesar de algumas vezes operarem efeitos dessa ordem. Além disso, eles possuem um núcleo clínico que é norteado pela psicanálise de orientação lacaniana e que oferece um suporte de orientação à equipe técnica em relação às questões que surgem no decorrer do trabalho e auxilia a equipe técnica nessa relação com os colaboradores. Ok, Heloísa. Então, vamos iniciando, e a gente vai entrando no debate, não é? Então, eu convido Cassandra para iniciar a nossa, né, com muito prazer, iniciar a nossa conversa sobre o filme A Loucura Entre Nós, esse filme de 2016, né? E, em seguida, a gente abre um espaço para a gente se colocar questões, conversar, fazer uma roda de conversa virtual. Então, Cassandra, é um prazer te receber aqui. Vamos começando, né, a conversar. Tá bem, Zaete. Eu queria agradecer pelo convite inicialmente, dizer que é um grande prazer contribuir, né, com essa discussão, ocupar esses espaços, né, de reflexão, de debate, sobretudo a partir desse filme, né, do tema desse filme, que é um filme que eu já debati outras vezes e que eu gosto muito. A cada vez que eu assisto, ele me traz novos elementos para pensar. Então, eu fiz assim, retomei, na verdade, uma discussão que eu já tinha feito anteriormente, duas outras, e revi ele ontem à noite outra vez, e a partir daí outras questões foram me ocorrendo, eu vou colocando aqui, Ok, e a gente vai conversando. Então, antes de iniciar assim, esses comentários, eu queria dizer que em um desses momentos anteriores, que foi o primeiro, inclusive, eu não sei se acho que foi 2017, se eu não me engano, eu e Francisco Xavier, que ele está aqui na sala também, que eu já vi. Eu já vi que ele está por aqui. Tá.
Ele está por aqui. Tô aqui sim. Olha, tá vendo? Aqui, ó. Ótimo! Que bom lhe ver. Beijo. Beijo. Nós fizemos um trabalho muito interessante sobre esse filme, que nomeamos Biblioteca Viva. Foi o primeiro momento da Biblioteca Viva por ocasião de eu acho que do próprio livro que Marcelo veio lançar aqui, e fizemos uma roda de conversa, uma discussão também, exatamente, A Loucura Entre Nós. E Xavier e eu, a gente foi pegando assim, algumas referências que a gente encontrou no filme para fazer um certo caldeirão aí dessas referências literárias, musicais, poéticas. E Xavier, na época, na época não, porque ele continua até hoje, mas talvez tenha sido o início desse trabalho que ele faz com essa linguagem dos lambes. Os lambes, lembra, Zaete? Lembro. Os lambes, né, essa intervenção aí. Xavier pegou várias frases, né? Por exemplo, Jesus vai vir com a porra toda, que é uma frase de Leonor, né? Essa maravilhosa Leonor, que ela diz num dessas falas dela no filme. Ele pegou várias frases que ele recortou do filme e fez vários lambes com ele, e saiu com essas frases, e saiu afixando na cidade, na cena pública. A gente fotografou isso. Tem aqui na praia, até hoje tem, aqui no Bessa, tem um poste onde ele afixou, né, um desses lambes que foi exatamente esse trabalho que foi fomentado pela Loucura Entre Nós. Nessa intervenção alusão, na rua, né? De intervenção na rua. Nessa alusão, então, depois, se Xavier quiser tomar a palavra também para falar dessa experiência, eu acho que seria interessante. Muito bom, interessante. Para pegar essa primeira alusão que o título do filme nos convoca, né? A loucura entre nós, né? Esse entre nós para falar a loucura na cidade, né? Entre nós, não está fora de nós, não está fora da cidade. A loucura está na cena pública, né? Uhum. E é assim que ela precisa permanecer, porque nessa expressão entre nós, a loucura na cidade, na cena pública, há toda uma dimensão política nisso, né? No sentido de não ser manicomial, né? Da loucura poder sair do manicômio e habitar a cidade, habitar o território, né? Essa é uma primeira referência que eu acho importante, que nos norteou muito, nos orientou muito para pensar nessas intervenções aí que Xavier corajosamente disparou aí naquela ocasião. Outra referência do entre nós, que a gente pode também tomar, é uma outra acepção do nós, né? O nós fazendo alusão à ideia do nó, né? Disso que se amarra, né? Tomando, por exemplo, como perspectiva a clínica borromeana, né? O último ensino de Lacan, onde a gente tem a topologia dos nós como sendo essa referência fundamental de Lacan para se poder pensar o psiquismo humano, sobretudo a experiência com a loucura. Na medida em que a gente pode pensar, né, que alguma coisa se desata, né, na experiência com o enlouquecimento, e que é necessário, né, resgatar, fazer esse reenodamento, né, onde alguma coisa vai poder novamente se articular sob a forma do nó, né? Então, eu deixaria inicialmente essas duas referências. O nós, no sentido, na dimensão do espaço público, da cena pública, e o nó no sentido do reenodamento como um trabalho que pode nortear
uma prática com a loucura, com a psicose, seja ela qual for, e através dos vários mecanismos, dos vários instrumentos, das várias ferramentas que temos ao nosso alcance para fazer esse reenodamento. A arte, a medicação, a palavra, o contato, o convívio, enfim, tantos e tantos outros. Então, eu pegaria a partir da pergunta que Esther lança, quando vai nos apresentar a sinopse do filme sobre o que é a loucura, o que é a experiência com o enlouquecimento, né? E aí eu tomaria, através dessas duas histórias, dessas duas mulheres, Leonor e Elisângela, que vão nos falar, vão nos dizer, vão nos mostrar dimensões diferentes desse enlouquecimento, das suas relações com a loucura, né? Então, Leonor, né, a gente inicialmente é levado a pensar que Leonor é uma técnica, né, que é uma pessoa que trabalha, que é uma profissional, né, extremamente organizada, né, extremamente com um discurso muito elaborado, né, com um nível cultural alto, né, visivelmente econômico, né? Econômico também, estético também. Então, ela nos apresenta uma faceta, né, aí da experiência com a loucura, enquanto a Elisângela nos apresenta outra, bem diferente, né? E muito paradigmáticas, eu diria, porque Elisângela, além dessa questão da impulsividade que ela tem muito forte, né, com a passagem ao ato, né, com as impulsões que ela tem de agressividade, de quebrar coisas dentro de casa, de agredir um policial, um segurança na rodoviária, enfim. Ela apresenta também o consumo de substâncias, né? Então, essas duas facetas nesse filme, ela está muito bem colocada, muito bem representada, eu diria. Os temas que surgem, né, tanto na fala de uma quanto na de outra, sobretudo nos momentos em que Elisângela, né, está com uma produção delirante muito aguda, né, onde ela fala, né, mesmo que muito embotada pela medicação, né, que refreia, né, dá aquela segurada aí na pulsão, né, que a gente poderia perceber e identificar como é muito claro o efeito medicamentoso, né, o efeito do fármaco nesse ímpeto, né, essa freada que dá, assim, que ela passa a ficar lentificada, a ficar embotada, mais delirante, né, com uma produção aí que a gente sabe que o delírio nada mais é do que trabalho psíquico. E aí eu fiquei pensando, né, nos temas que são abordados, né, na loucura, né, sobretudo no momento do delírio, né? Os grandes temas existenciais humanos, digamos assim, a morte, a culpa, a noção de pecado, né, a questão com a religiosidade e o sexo, né? Então, esses grandes temas existenciais, eles estão ali, né? Eles estão colocados ali na experiência com a loucura. Com a psicanálise, a gente vai poder abordar essa maneira de expressão desses temas numa perspectiva delirante, porque a gente sabe que tem algo aí que escapa, né, à ordem da representação, que o sujeito psicótico ele não tem como representar, né, de uma forma encadeada esses grandes temas aos quais o sujeito humano está submetido. Ele fará isso, né, porque ele o faz, assim ele o faz, mas ele fará isso
com uma outra lógica, com uma outra ordenação, que não da maneira encadeada, né, do discurso encadeado. Ele vai se encadeando, melhor dizendo, quando alguma coisa, né, desse pulsional que o ultrapassa, ele é contido, né, ele é domado um pouco. E isso Elisângela nos mostra com muita contundência. A questão do entre nós, né, me parece é que, historicamente, a nossa civilização creditou a esse trabalho de continência pulsional única e exclusivamente ao manicômio, né? Então, além do que, a gente sabe, né, que o próprio trabalho com o manicômio não atinge, não toca a estrutura em si. O que o manicômio vai fazer é conter, retirar, medicar e domar. Mas o trabalho, né, com essa angústia existencial da condição psicótica de ser, isso passa batido. Existe uma imagem que me parece muito fértil, muito fecunda no filme, logo de cara, que é a porta, né? Aquele espaço inicial. Essa grade, né? A grade, né? Aquilo que divide, aquilo que separa entre um dentro e o fora, entre um normal e o patológico, né? Entre o que é são e o que é doente. Né? Essa imagem, a diretora, né, ela explora em muitos momentos do filme, e a mim me remete uma linha divisória mesmo, né? Esse umbral que, uma vez se ultrapassando, né, como é difícil se transpor, fazer o caminho de volta, né? Me parece também muito claro que o filme, ele nos mostra a necessidade da palavra. Quantos loucos, né, eles param ali, naquele portal, para poder falar. Falar. E pedem, né? Inclusive, né? Exato. E querem falar. Às vezes é um segurança que está sentado ali na cadeira, que faz uma pergunta e outra, mas nem é preciso, porque cada um que se aproxima dali canta, testemunha, delira, fala da sua história, se relaciona entre si, muitas vezes em caminhos completamente distintos, mas há uma necessidade ali, né? Uma necessidade quase que confessionária de chegar até ali e poder falar, né? E ter exatamente essa escuta. Então, me parece que o filme, né, ele aborda essa realidade, né, tão difícil de convivência com a loucura dentro de uma estrutura manicomial e também, paralelamente, a de um projeto, né, como o Cria Mundo, que é um projeto que vai exatamente poder oferecer uma outra maneira expressiva, né, uma outra maneira de trabalho com a arte, né, e com a palavra, coisa que aqueles que estão no projeto se beneficiam bastante, né, dessa oferta aí. Muita coisa é produzida ali, né, em termos tanto do objeto em si, dos objetos que são produzidos, quanto em termos de discurso, né, desses discursos. Essa circulação da palavra, né? Nessa circulação da palavra, no laço, inclusive, né, no laço afetivo, sobretudo entre as duas, né, entre Leonor e Elisângela. Quando elas saem quando o Cria Mundo sai do Juliano Moreira e vai, né, para a sua sede própria, tem uma cena muito bonita das duas, né, fazendo um trabalho com os nós.
Interessante, Que é né? interessante, que é Amarrando ali, né? amarrando alguma coisa ali, Uhum, né, trocando com a outra, como é que se amarra, né? uhum, Então tem algo aí de um ensinamento muito grande, né, em relação a essa perspectiva com a amarração. O, o hospital, o manicômio, né, assim, ele tem assim o seu aspecto, né, de naturalizar uma certa condição humana, né, de dejeto. Por uhum, exemplo, né, a questão com a nudez, a naturalização da nudez, né, com que aquela senhora ela se despe, né, ela precisa se despir, né, e como aquele corpo, né, ali ele ele não recebe, né, nenhum tipo de tratamento no sentido do simbólico, né, que venha uhum, fazer desse corpo um corpo que possa dar sentido, né, aí a essa experiência de invasão que é a experiência da loucura, né? Então é uma experiência muito difícil, né? Assim, na cena em que Elisângela está para sair, quando ela faz aquele passeio apresentando a Fernanda, né, os ambientes do hospital e como eles vão se unindo, cantando aquele hino, né? Ela diz de uma forma muito clara, né? É algo que precisamos fazer para aliviar a dor, uhum, né? E somos todos loucos uns pelos outros. Ela brinca, né, com essa loucura, foi um dos lambes também que Xavier fez. Somos todos loucos uns pelos outros, porque o humano, ele adoece na relação com o outro, uhum, né? É a relação com o outro que traz esse enlouquecimento, né? Que traz que faz com que alguém se enferme, né, na relação com o outro. Leonor era uma mulher só. Elisângela tinha mãe e filha, né? uhum, E as relações rompidas, né? Desgastadas, tanto da mãe quanto da criança, né? Que absolutamente assistia com muita perplexidade uma mãe atrás das grades, indo uhum, visitá-la no manicômio. Então, é um filme que toca também, né, esse potencial das relações humanas, de uhum, como esse adoecimento ele acontece nas relações, né, e como a partir dessas relações esses nós eles podem ser, né, outra vez amarrados ou não, né? uhum, No caso de Leonor, por exemplo, nada foi capaz, ou, melhor dizendo, foi provisoriamente, né? uhum. Leonor, ela tira a própria vida um mês depois da gravação do filme, né? Nem a arte, né? Nem muito menos A condição social que ela a tinha, né? condição social, os próprios vínculos que ela foi construindo e que a foram amarrando de alguma forma outra vez, mas teve algo aí de uma dor de existir, de um insuportável que Uhum, ela não conseguiu dar conta, né? Mas Elisângela, com toda a precariedade dela, né, assim, social, econômica, mas ela teve assim uma relação, ela pôde recuperar uma relação com a própria questão dela, né? Que ela foi entendendo a respeito do próprio cuidado. Ela uhum. vai no posto de saúde, ela discute, ela não quer mais tomar a medicação injetável, ela não quer mais o Aldol, né? Ela Num discute com CAPS, o né? médico. É um CAPS, né? Um Acho que é CAPS um AD. CAPS. CAPS AD.
ela discute isso, né? Então é muito interessante como ela vai recuperando, como ela vai se reenganchando, né? No próprio processo dela de enlouquecimento, né? Ela vai recuperando alguma coisa aí. Leonor, né? Assim, ela vai desenvolvendo, né? Assim, ela sabe que tem alguma coisa aí, como ela diz no final, é como se um enorme olho, né, estivesse presente o tempo inteiro para ela. Por mais que ela tentasse colocar nos trabalhos dela, né, nas telas, a presença do olhar muito forte, né, sempre, constantemente estava ali, mas alguma coisa ela não conseguiu extrair desse olhar, né, que se tornou persecutório, né, o tempo inteiro observando, examinando, né, a ponto dela não aguentar e se precipitar, né, e passar ao ato. Então, ela diz o seguinte, Leonor: quando eu começo a fazer projetos, eu sinto que estou melhorando. Né? Então, ela tinha uma perspectiva de horizonte, né, de amanhã, mas De não foi retomar, né? Ela suficiente. falava essa frase, retomar, né? Estou Muito, retomando, né? Estou muitas retomando. retomadas, né? E a própria, digamos assim, a própria participação da diretora, né? Ela tomou, tanto ela como a Elisângela, elas dialogavam com Fernanda, né? Era uma A chamavam, destinatária, né? era Fernandinha, né? Para onde elas dirigiam essa fala e sem que esse olhar representado pela câmera, né, pudesse se tornar persecutório. Foi Né? Foi interessante isso. todo um trabalho feito aí de muita delicadeza, de muito cuidado, né, para participar, para estar dentro, né, um dentro que ao mesmo tempo não se constituísse invasivo, invasor, né, mantendo uma certa alteridade aí, o campo da alteridade delimitado, mas que foi possível recolher, né, essas pérolas aí que dizem dessa experiência com o enlouquecimento. Para concluir, eu queria fazer destaque à cena de Leonor, né, quando eles saem do hospital e vão para a sede do Criamundo, onde ela canta com a máscara, né? Onde ela canta com essa máscara, falando, né? E todo aquele jogo com aqueles bonecos que o filme também traz, né? Para falar das máscaras, né? Que se no campo da neurose, né? É exatamente o que a loucura, o inconsciente a céu aberto, ele vem denunciar e testemunhar, né? Usamos máscaras, né? O pacto civilizatório exige as máscaras, né? A loucura, a experiência com a loucura, ela talvez não possibilite isso, né? A máscara ela não é na perspectiva simbólica. A máscara é sempre no literal, porque o sujeito ele fica nessa impossibilidade de fazer no pacto social, fazer o uso de uma máscara, né? Então, é a céu aberto, né? E quando ela coloca aquela máscara, e quando ela fala dessa relação que o social, né, que a cidade a vê, né, a tem como louca, ela sabe muito bem, né? É um saber aí, é um saber que a experiência com a loucura propicia, mas é preciso algum tipo de enodamento, né, na criação de um novo objeto, né, que talvez, por isso a importância, né, da arte, no sentido da materialidade, né? Se a palavra ela é importante porque dá um tratamento simbólico
a essa experiência com o enlouquecimento, também é preciso alguma coisa de uma materialidade, né? Na produção de alguma coisa nova, de um Esse objeto objeto, novo, né? para poder garantir essa amarração, garantir esse nó e esse nós, no sentido da circulação da loucura na cidade, como na cena final, né? De Elisângela numa festa popular, talvez no Senhor do Bonfim, não sei, com a filha transitando ali entre as pessoas, onde o normal e o patológico, entre, né, esse umbral aí, ele cai, né? Ele cai porque é a circulação ali, é a loucura, ela está entre nós, nesse sentido de se poder circular. Eu acho que essa é a aposta, né? Assim, cada vez mais, eu acho que, sobretudo nesses tempos, né, de hoje, nesse momento em que estamos, isso se afirma com muita intensidade, porque se de fato não militarmos, né, não lutarmos, cada um na sua especificidade, se a gente não tentar, não se esforçar por garantir o espaço da subjetividade, né, do direito às pessoas à palavra, nós não vamos ter muita chance, né, diante de um cenário cada vez mais intolerante com a diferença, né, e com a singularidade de cada um. Né? Um filme que nos mostra muito bem o que é o singular de cada um, né? E como essa singularidade ela vai se expressando e como a gente precisa franquear a expressão desse subjetivo. Acho que era isso, Zaete, para a gente animar essa conversa e fazer bom, Cassandra. a palavra circular. Vamos ouvir Obrigada pela tua palavra, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, já de antemão. E vamos abrir, né, para o diálogo com as pessoas. Eu peço que quem for falar, abre o microfone, né, ou se inscreve no chat, né, para poder anunciar a inscrição, se tiver muita gente. E a gente vai começando a conversar, né. Então, essa cena aí, só falando um pouquinho, né, já para começar a nossa troca, né, nosso diálogo, essa cena dos nós, né, realmente me chamou muita atenção nesse momento bem particular delas duas, e é muito paradigmático mesmo, como você traz, né, a Leonor numa situação econômica, né, bastante estável, e a Elisângela numa vulnerabilidade enorme, né, diante daquele território da vida dela, né, numa comunidade, uma casa com muitas precariedades, mas as saídas, as soluções de ambas foram muito particulares, e o que é paradoxal, porque nem somente a condição social, econômica estaria em questão, né, foram muitas questões ali, né, envolvidas, né, nesse campo aí. Então, alguém gostaria de se inscrever para falar? Eu quero dar uma palavrinha. Tá bom, vai dizendo o nome quem vai falando, tá? Xavier. Pode falar, Xavier. Olá. Olá, Que tudo bom ter bom? você aqui, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um beijo, Cassandra. Vou falar um pouquinho naquilo que você me trouxe para essa conversa, na sua fala. Muito bom, gostei muito dos lambes, estou lembrada. Vou falar um pouquinho do que foi essa experiência, né, dessa intervenção, né, na rua, na comunidade, cidade, né? na cidade, né. Como Cassandra falou, né, ela tinha me convidado para participar, fazer uma parceria na biblioteca, né, Biblioteca Viva, e aí teve o lançamento do livro do Marcelo, e aí a gente ficou pensando, né, como fazer, né, como de uma forma muito livre, né, sem muita amarra, muita coisa assim, né, foi dando espaço à criatividade. Acho que o próprio tema pedia isso, né, e Cassandra
já conhecia meu trabalho com os Lambi, né, o Lambi Lambi, e sugeriu, né, por que não fazer com os Lambis? Aí eu já, né, tomei aquele susto de eita. E aí fui pensando junto com ela, e aí chegou, né, nesse resultado aí, dessas referências que se tinha no livro, também da loucura, nessa experiência com a colagem, nessa intervenção da colagem dos lambis nas paredes, nos postes, né? Lambi-lambi é uma forma de expressão artística, né, de arte de rua, né, e que veio perfeitamente, assim, a calhar na proposta, né, da discussão do filme, do lançamento do livro, e na questão da loucura, né, Cassandra falando aí dessa questão da palavra, do concreto, né, e de como foi isso, né, a palavra colada, né, na parede, no poste, né, foi muito interessante, foi uma experiência inesquecível. Você parece que fez um filminho, não foi? Um pequeno, um curtazinho sobre essa experiência. Fiquei com a ideia de que você tinha feito. Foi para apresentar, né, no lançamento, e tá no YouTube. Quem quiser dar uma Legal. olhadinha. Depois me envia o link que eu jogo no projeto, no Instagram do projeto, para divulgar. Pronto. Viu? E o Você nome envia. é Lambendo a Loucura Entre Nós. Lambendo a A loucura Loucura entre nós, Entre Nós. no YouTube, né? Isso. E foi Certo. muito legal essa experiência, né? De colar, adrenalina, de vir a polícia. Tem tudo a ver com a experiência da loucura. Com a loucura. E o mais legal de tudo, né, foi a posteriori, né, foi depois, né, eu, como Cassandra, né, falou que até hoje tem lá no Bessa, né, esse lambe, e reencontrar ainda esses lambes por aí, alguns, outros não, alguns estão Nos rasgados. postes, nas paredes. Mas o que eu achei mais interessante foi depois, um bom tempo depois de passar por esses lugares, e notar que tinham escritas no Lambi, né? Lá Já no tinha uma Lambi Bessa, intervenção na intervenção, né? que eu acho que tocou, né, em alguém, foi lá e escreveu sobre a loucura, esse que ela falou, né, do Somos Todos Loucos Um Pelos Outros. Eu não lembro mais como o que estava escrito, né, mas era algo que falava dessa coisa da loucura. Era uma outra frase, né, sobre loucura. E ter visto Instagrams aí de gente conhecida, que nem não sigo, mas está lá, né, viram aí, passaram pela rua, viram e tiraram foto. Né? Eu acho Legal. que é uma experiência muito legal. Teve um efeito. Isso é muito interessante, porque me fez pensar nessa questão mesmo do quanto a loucura, ela há um imperativo em retirá-la das ruas, a questão das internações compulsórias, né? Ou seja, esse mecanismo de higienização da cidade, né? Retirar tudo que tem da loucura, né? Da própria questão com o uso de drogas, as cracolândias, né? Então, fazer essa limpeza, tirar tudo, né? Me lembrou a questão do Gentileza, né? Quando pintam lá né, cobrem as escritas na rua, né? Então, realmente a loucura tem que estar na cidade, ela tem que estar aí, né? E não segregada, né? Então, Zaete, só complementando um pouco aí a fala de Xavier, porque foi um encontro muito feliz, assim, entre o trabalho que eu, na época, né, estava fazendo em torno desse filme, que convidei Xavier, e essa própria linguagem dos lambes, porque é uma linguagem artesanal, né, extremamente artesanal, artesã, algo artesão mesmo, né, nos remeteu muito, né, à coisa anárquica mesmo, né, a uma certa subversão, né, da linguagem, dessa coisa da tipografia, né, dos panfletos, da coisa meio subversiva do período da ditadura, né, então, assim, essa força,
dessa linguagem artesã, né, dessa palavra colada na parede, ela vem ao encontro dessa própria concepção de loucura, né, que também requer um trabalho artesão, né, seja esse lugar, e seja de onde for, né, seja através de uma oficina, seja através de uma escuta, enfim, a loucura é subversiva porque ela já nos provou, né, inclusive historicamente, né, que não adianta, ela não cabe nos muros, né? Ela não tem como conter, não tem como caber essa experiência paradoxal do enlouquecimento humano, ela não cabe dentro dos muros. Ela precisa de uma ação artesanal com ela, para ela. Muito bom. E já relacionando aqui com o tema da proposta do nosso projeto, sim, que é exatamente esse trabalho de geração de renda, saindo na perspectiva de uma economia solidária, e não dessa linha competitiva, né, mais formal, no sentido de uma linha capitalista, né? Então, essa economia solidária, ela tem um encontro, né, ela tem um casamento aí com essa perspectiva do uso artesanal que o sujeito, em situações particulares, como no caso da loucura, ele pode furar, e não ele ser aquele que tem que trabalhar necessariamente diante de algo mais, digamos assim, metódico, né? Ele fura esse esquema, né? Nesse sentido, tem a fala, é muito interessante, eu esqueci o nome dele, mas é logo no começo. Ele é uma fala paradigmática, assim. Ele diz, é o que diz, né? Eu tenho esquizofrenia. E ele diz o F que ele é, né? E ele diz assim, dizem que eu sou lento, mas eu não sou lento. Eu só não posso trabalhar sob pressão. Então, eu tenho o meu tempo, né? Meu tempo. Né? Eu tenho o meu tempo. Ele nos ensina exatamente isso, como há uma antinomia entre a experiência com a loucura e a pressão do capital, né? Do mercado. Então, gente, a gente vai abrir para outras falas também. Vocês podem se inscrever aqui na lateral, ou mesmo abrir o microfone para falar. Pode falar, Elizabeth. Vieira. Elizabeth, que está inscrita. Está inscrita. Pode abrir seu microfone e falar. Tentando abrir aqui. Seja bem-vinda, Elizabeth. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, está dando para ouvir. Ok, então, boa tarde. Boa tarde. Parabenizar a professora Zaete, né, e toda a equipe pela iniciativa, a Cassandra também pelas contribuições. Pensando, né, nesse lugar do trabalho, e coincidentemente eu anotei a mesma frase que Cassandra, né, que é desse rapaz que aparece no início do vídeo, falando da esquizofrenia, né, ele fala todos os detalhes do seu processo de adoecimento, para relacionar com esse lugar do trabalho. Do próprio Criamundo, né, eu tive a oportunidade de conhecer, na época que estive em Salvador, que morei por lá, e aí o quanto é dialético, né, esse movimento do trabalho, né, algo que é inerente a nós, seres humanos, e o quanto isso também é a causa do nosso adoecimento. Então, a gente vai ter as pessoas, né, tem a fala, para dialogar, é a fala de Leonor, quando eu estou criando, quando eu estou planejando, né, ela fala isso, né, ela se sente bem, é como se ela retomasse as rédeas da sua própria história. E que é isso que a gente avalia quando a gente trata de trabalho, até mesmo numa leitura marxista, né, do que é o trabalho. Mas aí a gente vai encontrar, né, principalmente no cotidiano do nosso fazer, nos serviços de saúde, de um modo geral, quando se trata da saúde mental, o adoecimento trazido pelo trabalho. Inclusive para nós, né, inclusive nesse momento
tão crítico de pandemia, que a gente tem que continuar produzindo, né, mesmo no isolamento social, no home office e tudo mais. Então, assim, como essa relação ela é dialética, né? Aquela mesma coisa que produz vida, que produziu toda essa sociedade, tudo isso que a gente chegou até hoje, também é a causa do nosso adoecimento. Então, se Cassandra puder comentar um pouco como é que, a partir dessa perspectiva mesmo de Lacan, né, eu tenho lido um pouco do Jung, tenho tentado me debruçar um pouco sobre ele, já que ele vai usar muito os símbolos, né, a questão do mito, para falar do adoecimento, não na perspectiva, não pretendo me tornar psicanalista, mas é para contribuir mesmo com o fazer. Como é que essa relação do trabalho, né, pode estar sendo potencializado nesses espaços, como a professora Zaid colocou, de economia solidária, né, de produção de coisas que eles estão aí se aperfeiçoando através do trabalho, também cuidando da saúde mental através do trabalho, né? Porque o trabalho ele pode ser terapêutico. A gente, como tudo, mais que a gente pode produzir, que é inerente a nós. É isso, obrigada. Obrigada. Olha, tem um inscrito aqui, o Cleiton. Não sei se a gente escutaria e depois dialogaria ou se... Como é, Cassandra? Acha que... É melhor, Zaete, Não recolhe é para a a gente ir fala de recolhendo Cleiton. duas. Então, vamos lá, Cleiton, pode falar. Será que ele está com o microfone fechado? Ok, pode falar. E aí, tudo bem? Todo mundo? Então, quando eu fiquei refletindo muito sobre, se eu fosse falar aqui, ia falar sobre um monte de coisas que eu percebi no filme, né? Mas quando fala especificamente da arte, da coisa da geração de renda, e aí Cassandra também trouxe esse universo do simbolismo, do material, né? Seria interessante para a gente refletir sobre algo que é muito importante antes até da coisa da renda, né? Que aquela obra que é feita, ou qualquer coisa que esteja relacionada à arte que eles façam, antes de tudo, a gente tem que parar para pensar que essa arte nem se vende e nem se compra, sabe? Ela tem muito mais uma função social e que também chega muito próximo do que o Francisco estava falando, né? Que é uma expressão, né? Mas também é uma expressão e é arte pública. É devolver a arte ao espaço onde ele tem que existir, que é a rua, né? Quando se a gente for mais lá atrás na história, lá na Grécia, enquanto estavam todos naquele coliseu assistindo o grande espetáculo, quem estava lá do lado de fora eram os excluídos, os loucos, os deficientes, e tudo isso. E a forma que eles usavam para se expressar era a arte, né? Arte, antes de tudo, é tocar o outro, né? É sentir. A gente, quando a gente se depara com a obra, a gente sente algo. Quando eu compro uma obra, eu não estou comprando apenas porque eu achei bela, mas algo ali me tocou, antes de tudo. Quando as duas estão juntas, eu acho lindíssimo, porque a arte está conectando elas ali, sabe? A Marina Abramovic, ela vai trazer muito esse universo para a gente, que é a forma da gente se conectar através da arte, do olhar, o silêncio, né? E eu acho que esse universo da arte pública, junto com a arte, tomando os espaços da rua, né? Que rua é ruga, e com todo esse significado e tudo, levar
tirar de dentro dos espaços fechados, isolados, onde tem muita gente precisando falar, e colocar isso em forma de arte, é uma forma de se conectar com o outro. Eu percebi isso muito no filme, e me chamou muito a atenção, porque eu pensei realmente que a Leonor fosse uma profissional. Só que quando ela fala assim, ó, vem pra cá não que eu vou dar uma porrada em você, viu? Poxa, eu disse, olha só que figura fantástica. Olha o que está a nossa volta e a gente não para perceber por conta das máscaras. Uhum. É isso, no mais, Muito eu bom. vou ficar por aqui. Cassandra, um beijo para você. Seu cabelo está, poxa, Tá lindo mesmo. só para encabular ela. Ei, Olha, cheirão. Eu tô aqui, tô ouvindo tudo, vamos hein? recuperar, vamos recuperar. Olha, tem a Amanda, que está inscrita. A Amanda é uma extensionista nossa. Aí não sei se juntaremos essas 3 falas, Cassandra. O que é que tu acha? Vamos juntar, Zaete. As Então vamos, 3. vamos escutar a Amanda. Vamos. Estão me ouvindo agora? Estamos. Pronto, ótimo. Eu trouxe algumas falas do filme, porque eu sempre percebo, tanto nos filmes, documentários, como também teve na live com alguns dos usuários do CAPS, que o que eles dizem tem muito impacto. Tem tanta coisa ali por trás que a gente pode analisar, coisas tão pessoais, que eu acho bom sempre dar ênfase a essas partes. E uma das frases que eu trouxe foi o relato daqui do paciente que tem esquizofrenia, que até a Cassandra citou uma frase dele. E outra que ele fala é o seguinte, ele diz: ser louco para mim é não ter domínio psicológico, não ter capacidade psicológica de se manter, de se ajudar e de ajudar os outros. Mas eu não me acho doente mental, eu tenho até medo de doente mental, assim como podem ter de mim. E aí ele em seguida traz aquela frase de eu não sou lento, eu tenho o meu tempo. E a gente pode perceber como ele tem aquele conflito de que ele quer produzir, ele tem a capacidade dele, ele acredita nisso, mas ele tem o ritmo dele. Ele não quer aquela pressão que a sociedade está trazendo para ele, toda essa taxação também que vem adjunta. Então pode ver um pouco disso nessa frase. Como também uma frase da Leonor, que é justamente naquela parte em que ela tá com a máscara, que foi para outro, que transferiram o projeto Criar Mundo para outro local. Ela diz: eu não me considero louca, mas a sociedade me taxou como louca. Eu sou um subproduto filho da sociedade. Eu sou louca para a sociedade. Então, novamente, a gente traz essa questão de como a sociedade taxa esses loucos. E em seguida temos a frase de um participante do projeto Cria Mundo, que ele destaca como ali é um local para criar, com liberdade, e como aquele projeto ajuda justamente a eles externalizar o potencial deles, como também eles encontrar o local de liberdade para eles ali, né? Então era isso que eu queria trazer. Muito bom, Amanda. É interessante que quando ela vai falar, ela fala em espanhol, né? Ela não fala em português. Eu sou louca, eu sou louca. É muito interessante. Ela entra no outro idioma. Ela é Então, uma figura, viu? É a figura, Leonor. Leonor é uma figuraça. Eu achei fantástico quando ela canta. Cleiton e Xavier, que gostam da música, que ela canta, ela está cantando Ressuscita-me, aquela música belíssima que Gal Caetano, interpreta, que Gal né? canta, né? Mas tem um cara que está enchendo o saco na porta, né? Ela canta, depois ela pega o copo e copo d'água e joga nele. Eu achei fantástico. Bom, mas então, recuperando aqui um pouco das questões, né? Desse paradoxo que Elizabeth nos aponta, né? Como é que o trabalho ele pode ser, ao mesmo tempo, né, uma condição fundamental, né, de dignidade, de cidadania, e, ao mesmo tempo, causa de adoecimento, né? Eu acho que essa é uma questão
sobre a qual a gente precisa se debruçar muito. Eu acho que é uma questão que está colocada para todos nós, inclusive, né? Não é uma questão específica do campo da saúde mental, né? E até porque tomando o que é específico do campo da saúde mental e o que é que não é saúde mental, né? Porque acho que, sobretudo, esse momento agora atual de pandemia, ele nos traz exatamente isso também, né? Como é que por que é tão difícil parar, né? Por que tem sido tão difícil deter, né, essa marcha, esse ritmo da produção, né? Por que tão sofrido isso, né? Por que tão doloroso? É claro que a gente sabe, né, que precisamos produzir, que essa máquina econômica ela precisa girar, mas é como se, né, o nosso modelo, né, o nosso sistema, ele estivesse calcado aí num regime de urgência o tempo inteiro, né? Que eu acho que a gente pôde experimentar um pouco, o que é não estar na urgência, né? Poder sentir essa desaceleração com tudo que ela traz, sem dúvida, né? Mas isso nunca tinha acontecido, né, antes. Então, a gente vive, né? E aí a gente teria que retroceder para entender um pouco, né? Me parece que desde a Revolução Industrial, quando a gente passa desse momento da manufatura, né, da produção artesã para um sistema de produção industrial e daí por diante tecnológico, quer dizer, essa aceleração ela só veio potencializar as razões do adoecimento, né, as mais diversas. E isso, né, na perspectiva agora do nosso campo, né, limitado da saúde mental, né, na perspectiva dos serviços substitutivos, é o maior desafio que a gente tem. Né, porque, assim, exatamente como sujeitos que estão em tratamento, que estão, de certa forma, estabilizados, né, conseguindo, de alguma maneira, organizar as próprias vidas, qual é o cenário de inserção econômico e de trabalho que eles têm, né? Na minha experiência com supervisão, esse é um ponto que a gente esbarra sempre, né? A gente vai, caminha, mas chega um ponto que a gente esbarra, porque a gente tem que contar, né, com o estigma inicialmente, depois com a pouca qualificação para esse sistema econômico que nós estamos inseridos, né? Então as oportunidades sempre muito mais reduzidas, e sobretudo, né, uma questão que eu acho que a gente vai ter que começar a enfrentar a partir de agora, né? Porque se as coisas já estavam difíceis antes, o que dirá com esse enorme contingente de desemprego, né, que está sendo gerado a partir de então. Vamos ter que ter muita capacidade de inventar, de criar, de produzir. Nesse sentido, eu acho que o campo, né, da economia solidária, ele é muito fecundo. A gente precisa apostar nisso, né, precisa potencializar essa estratégia, porque, de fato, é isso que, né, vai nos permitir furar, né, furar um pouco esse muro, né, esse muro que se constrói, que se coloca, né, entre a possibilidade dessas pessoas de terem, né, dentro do seu ritmo, das suas possibilidades, uma dignidade na produção humana. Clayton, ele questiona, me parece, duas coisas importantes que estão diretamente relacionadas a essa discussão com o crescimento econômico, né? É o valor e a função, né? Quer dizer, me parece que
os objetos, né, o que é produzido, não só os objetos, mas tudo o que é produzido, né, tem uma função. E a gente precisa exatamente ter clareza na delimitação da função do que é produzido, para poder, então, estabelecer um valor, né, que muitas vezes isso não corresponde. E não corresponde, o valor não corresponde à função que esse objeto pode ocupar, né, pode desempenhar aí para a vida, para o processo, né? subjetivamente, né? Exatamente. Então, gosto muito quando ele diz que a gente precisa, né, que é preciso devolver a arte ao espaço em que ela tem que existir, que é o espaço da rua. Né? Então, vejam os desafios que se colocam para nós. Eu estou trazendo isso também para esse contexto atual da pandemia, porque a rua, a cidade agora, né, ela tem aí suas limitações. Né? Qual é a cidade? Virou virtual, cidade virtual, né? As ruas, né? As ruas pelas quais a gente transita. Então, vejam o imenso desafio que a gente tem, o que está à nossa frente para a gente poder construir, né? E criar nesse sentido mesmo, para que a gente possa garantir esses princípios aí. E aí, e para Amanda, né? Assim, eu acho que ela traz também na contribuição dela, né, o questionamento sobre a urgência, né? Essa urgência aí que impele essa produção, né, que não pode parar e que o louco não encontra lugar, né? Não tem uma função nesse sistema aí, né? E como através da palavra, né, através do resgate da palavra, essa liberdade, né, com a existência e com uma maneira de produzir, ela precisa ser encontrada. Mas para isso a gente precisa, sem dúvida, estar muito atento, muito preparado, né, para bancar isso, né, para sustentar isso, no sentido de não retroceder. Porque se a gente retrocede diante de um cenário que agora se coloca, se apresenta como extremamente sombrio, isso não vai ter chance. Acho que tem mais questões aí, né? Deixa eu ver. Amanda... Não, são só comentários, assim, né? Comentários. Eu queria, antes que eu esqueça, voltando um pouco para essa questão com o nó, essa amarração que a gente precisa buscar no 1 a 1, na subjetividade, eu queria dizer da importância, isso é para todos, está colocado para todos, a importância que, para a gente garantir nossa existência subjetiva, né, que consiste exatamente isso, manter-se vivo, né? Embora a gente ache que saúde mental é a razão, né? Você ter razão, é como o personagem lá do filme, o usuário diz, ser louco é não ter domínio da razão, né? A gente pode ler. Mas eu digo o contrário. Eu acho que o manter-se, o que faz com que alguém se mantenha, é exatamente estar amarrado. É amarrar-se. Não é ser amarrado. É diferente. Mas é conseguir amarrar-se. Por isso que essa ideia, né, essa imagem do nó, das amarrações, os psicóticos, né, os andarilhos, né, que vivem pelas ruas, ou viviam, a gente encontra tanto, né, os panos, né, as amarrações, porque tem alguma coisa solta aí, né, e isso para cada um precisa saber e descobrir o que é que faz com que, né, com que essa amarração seja possível. É diferente de uma ação externa que vem lhe amarrar.
essa não serve como amarração subjetiva. É interessante essa sutileza, mas ao mesmo tempo essa Uma delimitação sutileza, muito uma forte aí. sutileza, Quer uma dizer, sutileza. a amarração, né, que o sujeito sofre muitas vezes dentro da instituição, pela via da farmacologia, ali ficou muito claro, quase todos falam de querer deixar essas medicações, né, muitos medicamentos mesmo, e outros tipos de amarras que eles são colocados, né, dentro dessa instituição, e outro tipo de amarração, essa solução que o sujeito vai encontrando no Essa seu solução, né, essa para solução. poder se organizar, não no ideal, mas dentro do seu próprio tempo, né, como ele diz, né, cada um no seu tempo, no seu estilo, né. Inclusive pelo trabalho, né? O trabalho é uma amarração muito importante, mas temos que discutir que tipo de trabalho. Vários Tem uma deles pessoa colocam, né, tem uma pessoa inscrita, Tem uma pessoa inscrita. Alice Veras. Alice Veras, pode falar, Boa, assim. tá todo Boa mundo me tarde. ouvindo? Sim, estamos. Então, eu queria compartilhar também de uma percepção que eu tive durante o filme e agora nessas conversas, que parece existir uma espécie de... a gente vê uma coisa dos níveis da loucura para as pessoas que estão falando. No exemplo desse rapaz que fala no começo, que ele fala que ele tem até medo dos doentes mentais, mas ele acha que outras pessoas também podem ter medo dele. Assim como em outro momento uma moça fala que, porque também tem a questão da divisão no próprio hospital, né? De pessoas que estão em uma condição mais que não conseguem se expressar tão bem, etc. E as pessoas que já estão lá produzindo e tal. E ela fala que em um momento ela já esteve ali. Então ela também sente como é estar ali. Eu achei muito interessante isso. E aquela outra personagem que vocês falaram muito, eu esqueci o nome, que ela fala também já falaram aqui, que a sociedade que taxa ela como louca, né? Então a gente vê esses níveis da loucura pela sociedade e pelos próprios indivíduos. Eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre isso, e Zaed também, mais alguém? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que a gente... Não, acho que não tem. Por enquanto, não tem nenhuma questão, não. Alguém gostaria de se inscrever mais para a gente recolher mais alguma questão? Severino. Pode falar, Severino. Boa tarde a todos e a Boa todas. tarde. Tem uma questão bem curiosa, algo que eu já tinha lido e visto em alguns debates sobre a importância do olhar para o psicótico, né? E no caso da Leonor, as pinturas que ela fazia demonstravam muito essa fixação do olhar, né? Até aquele rapaz, o homem que estava vendo as pinturas dela, disse: você fixa muito a questão do olhar. E ela tem uma figura só com um olhar gigante, né? E durante o percurso do filme, ela chega a falar que ela sente muitas vezes que pessoas estão olhando para ela, né? Ela sente como se estivesse sendo vigiada, câmeras em todos os lugares. E eu achei uma coisa, uma forma de metalinguagem, não sei se essa é a palavra, porque de fato naquele momento ela estava sendo vigiada, não no sentido negativo assim, mas vigiada pela câmera do filme que a gravava, né? Então durante o percurso do filme ela estava sendo vigiada, sendo colocada em questão como protagonista, uma das protagonistas do filme. Então me fez perguntar como essa reação para ela como psicótica tem essa fixação no olhar e ao mesmo tempo ter esses delírios de que pessoas estão olhando para ela. Em contrapartida, de fato, a câmera estava gravando ela. Então, assim, me pergunto como esse objeto do olhar ele consegue atingir o psicótico, assim, consegue influenciar o psicótico, como o psicótico enxerga esse olhar. Obrigado. Ok.
só, né, Zaete? Por enquanto só. Tá. Você quer, Alice é a questão dos níveis da loucura, né? E o Severino, a questão do olhar na psicose. Isso. Ela pediu que você também falasse. Você quer trazer alguma coisa, alguma questão? Certo, não, o que me suscitou a partir os diversos lugares da loucura, né, que é um pouco disso, né, alguns sujeitos que se colocam ali numa situação de maior precariedade, né, a exemplo daquela paciente que tira roupa, né, que toda a questão desse lugar, dessa posição de dejeto, né, essa posição de objeto, que muitas vezes a loucura cai aí também, né, nesse ponto. E esse trabalho, né, que o sujeito vai fazendo por alguma via para encontrar um outro lugar, mesmo estando na loucura, porque essa loucura está lá, ela se mantém, né? A gente não pode dizer que há uma cura na loucura, né? Ou seja, eu me curei da loucura. A loucura, ela atravessa. Agora, o sujeito, ele vai encontrando através das suas estratégias, né, da escuta, da fala, da arte, e aí cada um vai encontrando o trabalho, o amor, né, um lugar para se estabilizar, né, se organizar de alguma forma. Algumas vezes isso é muito mais duradouro, algumas vezes não, pode ser algo que é fugaz, né, ou seja, algo acontece, esse sujeito tem um novo desencadeamento, né, então isso é a singularidade dessa loucura, né? Esses vários, que ela chama aí dos níveis, né? Ou seja, essa loucura que circula da desestabilização, né, de uma crise a alguém que está no momento mais organizado. Né? Sim. Então, seria isso que eu teria a comentar. Eu penso que aquela fala, né, daquele sujeito, acho que primeiro é muito difícil reconhecer esse louco, né? Assim, até diante de todo o estigma que envolve essa condição subjetiva. Então, é uma experiência, uma vivência, né, com o enlouquecimento, com essa dimensão da condição da existência, que não é fácil de se estabelecer uma relação, digamos assim, que não seja de rechaço. Né? Eu diria que o sujeito, o próprio sujeito, ele repele, né? Não é algo que seja confortável, que ele possa orgulhar-se dessa condição. Não. Eu diria que, assim, é preciso um trabalho muito decidido, um trabalho subjetivo muito constante, muito consistente, para que o sujeito possa assumir com toda a dignidade que essa condição tem, né, a sua própria loucura. Né? A lucidez da loucura, né? A lucidez da loucura. A lucidez da loucura. Lacan tem uma frase, né, que ele colocou no gabinete dele durante muitos anos, que diz muito disso, né? Ele diz, não é louco quem quer. Né? A loucura não é uma escolha, não é algo assim que, né, que seja alguma coisa que o sujeito pôde optar. Não, é uma condição de muita complexidade, né, de muita densidade, e que, a partir disso, né, por uma transgressão do que se convencionou estabelecer-se como normal, ela recebeu essa condição toda uma carga, né, semântica, inclusive, né, de
de estigma. Então, o sujeito, ele não pode, né? Ele não consegue, a não ser que ele faça um trabalho com essa própria condição, ele não vai conseguir dizer-se, reconhecer-se como sendo um louco, porque isso é algo abjeto, sempre foi, é algo a ser repelido. Então, eu diria que há uma alienação, né, dessa própria vivência subjetiva naquele que a experimenta. E isso só tem possibilidade de ser recuperado aí, de ser alçado a uma condição de dignidade a partir de um trabalho. Antes disso, não. E o que a gente sabe é que nessa precariedade, né, nessa solução tão parcial, que é a que prevaleceu historicamente, até agora, pelo menos, que é o trabalho com a loucura dentro de um manicômio, isso continuará sendo tomado a partir dessas condições. Algo a ser rechaçado, partindo, inclusive, do próprio sujeito. Essa é a questão. Sobre o olhar. Então, o olhar é exatamente isso, né? Uma instância, esse objeto, esse objeto corporal, né? Que tem uma representação psíquica, que para a neurose, por exemplo, se presentifica, por exemplo, através do narcisismo, né? Através da relação com a imagem, o olhar como sendo esse objeto privilegiado, né, sobretudo no momento, né, no século XX, final do século XX, século XXI, onde a gente assiste a essa primazia do olhar e da imagem. Isso tem um tratamento que, para a estrutura psicótica, ele não tem. O olhar não está fora, não é algo que você vai buscar, vai querer, vai ir ao encontro do olhar porque diz algo do seu ser, do seu narcisismo, né? Na estrutura psicótica, sobretudo na paranoia, né? O olhar, ele está fora. O olhar, ele adquire essa dimensão persecutória, né? De algo que vai... invadir, né? Exatamente, que vai invadir. Então, existe essa prevalência, essa pregnância desse objeto olhar, demandando um trabalho também em relação a ele, para que essa dimensão mortífera e persecutória desse olhar possa cair, né? Me parece que o filme, né, ele a partir da relação de transferência, né, positiva, amorosa, nesse sentido, com a diretora, esse olhar recebeu um tratamento, né? Ela consentiu com esse olhar, não foi um olhar invasivo, não foi um olhar perfurante, né? Um olhar que ela teve condições de dialetizar, né? Me parece que a questão foi com o término. Quando esse olhar amoroso e terno, que não foi mais ameaçador, ele já não estava lá. Então, prevaleceu, uma interpretação sem muito fundamento, né? Eu poderia até dizer selvagem da minha parte, mas me parece que, ao ser retirada essa dimensão da ternura desse olhar, prevaleceu a outra, né, persecutória, que já vinha se apresentando, né? Quando ela já vinha se apresentando na última cena do filme, né? E ela não suportou. Enfim, é o imponderável aí que se coloca, e a dimensão do risco, né? Presente na vida, né? Viver é arriscar. Surpreende porque, digamos assim, pelo estilo da Elisângela, todo mundo poderia esperar que quem ia cair no pior era a Elisângela, pela própria forma como ela reagia, né, como ela diz, de forma que ela não conseguia se conter. No entanto, ela tinha questão, ela falava, né? Ela tinha uma questão com a fala e também com os laços. Ela se colocava mais em risco, né, Elisângela? Se colocava, e a outra era a solidão.
A outra da Leonor é uma solidão. solidão profunda, né? Uma mulher vivendo uma Profunda, profunda solidão, né? Ela e aquele profunda. gatinho num apartamento, então muita solidão E realmente. a Ela arte, né? E a e a arte arte, dela. é. Isso. Então, um filme realmente muito delicado, muito interessante mesmo. A gente Interessante ficaria mesmo. horas aqui debatendo. Parece que tem algumas questões aqui. Vamos pegando as questões para a gente ir fechando, né? Não, acho que não são São questões, são comentários comentários. da luta Severino já falou manicomial. da luta, o término, né? As pessoas. É triste, sim. É É. triste. Eu também fiquei muito Vamos triste. explodir os muros. É, Exato. E também é, o que é interessante, o filme ele é paradoxal quando se diz que não se imagina que a Leonor é uma usuária, porque a loucura ela não está 24 horas, né? Ou isso. seja, o sujeito ele não está enlouquecido, desvairado 24 horas. Então, Uhum. realmente, ela tinha muita lucidez, né? Aquela coisa Muita, muito... extremamente Inclusive, lúcida. a condição dela, quando ela estava na mania, quando ela estava mais deprimida, ela tinha toda essa compreensão, né? Eu diria que ela Ela fala desses tem, momentos de alta, ela tem ela tem um bom trabalho, ela tinha um bom trabalho já, um bom é, percurso tinha bom trabalho. em relação à própria loucura, né? A gente não sabe o que foi que rateou ali em determinado momento, né? Rateou. Que ela não É. conseguiu se enganchar mais. Cleiton está Uhum. trazendo aqui uma fala de Chico Viola, Zaete. Vamos lá. O mundo pode parecer... Você quer falar, Cleiton? Ah, O que é que eu leia? O mundo pode parecer uma grande lixeira, mas dentro dessa lixeira existe o maior de todos os tesouros, o outro. Chico Lindo, muito Viola, grande é, Chico Viola. realmente, né? O que fazer aí dessa lixeira, desse lixo, né? Com esse Encontrando aí lixo, as suas pérolas aí nesse lixo, né? com essa dimensão do outro, né? Desse campo aí Outro, que tanto pode ser um inferno, como diz Sartre, é, né? Como pode ser também essa ponte aí, né? Que e como a pode, arte favorece, né? A arte realmente ela favorece muito, né? Fazer desse sim, lixo um outro lugar, né? A um partir daí, outro. desse objeto lixo. A Sandra quer falar mais alguma questão para fechar o momento de fala? Não, eu acho que não, acho que eu já disse o que eu tinha que falar. Eu gostaria só mesmo de insistir nessa noção, nessa imagem do nó, né, Uhum. das amarrações. As Do enodamento, amarrações, do do enganche, né? enodamento, Desse enganche. Ó, Cleiton está pedindo para você falar do muro. Fala sobre o muro. Então tá. Sobre o muro. O muro é um tema de trabalho, né, que tem surgido, assim, a partir desse momento atual e a partir de algumas questões que estão se colocando lá para o nosso trabalho no CAPS, AD, né, no Davi Capistrano. Como a gente poder, né, porque estamos diante de um momento, né, trazido aí pela pandemia da Covid, onde a gente percebe que há uma edificação de um muro, de um modo geral, né? As desigualdades, né, elas estão muito mais acirradas a partir de então. E uma grande questão que tem ressoado para nós é como não deixar que esse muro ele se edifique de uma forma em que se separe, em que se estabeleça um dentro e um fora, né? Então, algumas referências a gente tem buscado para poder trabalhar essa temática, né? Para exatamente fazer com que esse muro ele não nos divida ainda mais, né?
porque é um momento de muito medo, é um momento de muita angústia, é um momento de muita intolerância também, né? E essa perspectiva, esse tema, nos pareceu assim muito pertinente para que a gente possa, por exemplo, ter nessa imagem do muro, né, uma referência de tantos e tantos outros muros que já tiveram que ser derrubados, né? Então, As quedas, né, dos muros. As quedas dos As quedas dos muros. As quedas dos muros, porque é um momento muito propício para que um muro se construa, né? Então, a gente tem, por exemplo, a referência da queda do Muro de Berlim, a gente tem também The Wall, né? Aquela maravilha que foi aquela obra-prima de Pink Floyd. Clayton pode falar melhor do que eu, mas como a importância, se a gente está trabalhando na loucura entre nós, a imagem dos nós, né? Há essa outra também que me parece muito privilegiada, a do muro, porque o muro, ele pode impedir os nós. E a tentativa é exatamente de como a gente poder transpor esse muro. Muro que talvez... Né? Esse entre, né? Nesse entre. Um muro que talvez já estivesse lá, né? Esse muro, né? Talvez ele agora tenha ficado mais visível, né? A gente está vendo aí o pipocar da segregação, né? Dos casos. O assassinato do rapaz negro lá nos Estados Unidos diz desse muro. Entende? Então, é nesse sentido que a gente está trazendo essa imagem aí do muro também, que eu acho que ela se soma à do nó para ampliar esse campo discursivo, né? A gente precisa ampliar, fazer das nossas discussões em saúde mental esse fórum aí de debate e de reflexão. Clayton, dá uma palavrinha sobre o muro. Os muros e os nós. Adorei essa, os muros e os nós. E os nós. Vou até anotar. Anotei aqui já. Os muros e os nós, já dá o nome do muro. Já dá. Dos projetos aqui. Fala aí. Então, o muro, principalmente, eu pegando assim como referência a obra do Pink Floyd, The Wall, né? A gente vai lidar completamente com o campo das emoções, né? Onde, quando se constrói o muro, a gente automaticamente só pode vivenciar as nossas sensações de nós para nós mesmos. E o muro que acontece no The Wall, e é mais ou menos essa ideia que eu vejo que está acontecendo agora, é como, mesmo que esse muro exista, como a gente está se conectando, né? Que até tem uma coisa que eu falo muito, e eu uso até esse exemplo para manicômios também, sabe? Que é preciso dar um martelo para uma pessoa quebrar o tijolinho que está lá, sabe? Para a gente poder ver do outro lado. Não perder essa conexão. E como a gente pode estar se relacionando dentro desse muro? Quando a gente vai ver questões da saúde mental, né? E principalmente da redução de danos agora também, que se faz muito presente, como eu tinha falado no momento anterior. Era uma coisa que era para a gente ter acesso na escola. Né? Quando a gente está falando aqui sobre a arte, as emoções, a arte é a coisa primeira. A arte ela é a coisa primeira. A primeira coisa que nós usamos para nos comunicar foi a arte. As civilizações, muitos de algumas cidades, tribos, eles, para poder registrar a história da sua tribo, às vezes tinham que fazer cantigas, músicas, e era ensinado. Ainda hoje tem isso no Brasil, sabe? Tradição oral, né? Tradição oral. A tradição oral. E eu venho
tendo contato, agora não, né? Tudo mais virtualmente, mas eu estava tendo muito contato com os indígenas. E como aquele povo está isolado lá, e como é que eles vêm passando por isso até hoje, só através da oralidade, sabe? Então tem muita coisa para a gente aprender ali. Eu acho que a gente conseguir se organizar com esse muro, sem ser um muro que nos separe, é a gente entender que emoções são essas, que sentimentos são esses que a gente tem de tão em comum, né? A gente tem essas emoções em comum. E a gente está vivendo também, como Cassandra trouxe, uma intolerância, né, sem limites agora, né, e a gente chegou agora, viu os últimos episódios, foram coisas tristes que realmente está reverberando. Eu recebi até uma ligação recentemente de um amigo e o cara, Cleiton, o que é que eu faço agora? Ele estava desesperado, sabe? Falando comigo, meio que aperreado com o que fosse acontecer agora com o país, né? Eu disse, mas não é, agora o problema é global, né? É global. É uma crise mundial, né? É uma crise mundial. E agora nós temos que mais uma vez estar acessando nossas emoções, que é uma coisa que a gente tem tão em comum e a gente nunca se parou para perceber. Sabe? Plantar ou tocar, como eu falei antes, no outro, seja através de uma obra de arte, seja o toque humano através da palavra, são coisas essenciais. E aí eu deixo como referência o Pink Floyd The Wall. Assistam. Eu já assisti, adoro, em época de... obra de... Mas é lindo, The Wall, muito bonito. Uma grande... Surgiu em 84, né? Esse filme surgiu em 84, e aí eu vou trazer a história de um garoto. E vem e aí a história de um garoto, e aí o pai dele vai para a guerra, que é a história de Roger Waters, né? Que é o cara que fez o The Wall. E aí é uma história que ele pegou e transformou naquele roteiro daquele rock maravilhoso, e fica aí essa referência para a gente assistir e a gente sentir o que é que esse garoto tornou, né? E ele flertando, que eu não queria falar também, que eu tô assim segurando, né, para não falar, mas ele flerta um pouco assim com o nazismo, né? Flerta. Um pouco com o nazismo. Mas vamos lá. É uma grande referência, Cleiton, essa. No mais, eu acho que fica para outro dia essa conversa. Se Isaete marcar, a gente aprofunda. Vamos marcar. A gente está trabalhando todo no virtual, porque a gente não está podendo ir no presencial, nossas ações, então a gente está se encontrando e sempre fazendo desse espaço um momento de reflexão e de crescimento, construindo esse trabalho, né? E a luta antimanicomial não para, né? A luta antimanicomial não para. Eu acho que a gente deve estar falando agora mais do que nunca sobre isso. Esse é um projeto de resistência, já falei para o pessoal, porque, de fato, é um momento da saúde mental muito desafiante para a gente estar lançando algum trabalho. Mas é uma proposta de resistência, tudo isso aí, né? É um momento um momento que está mais se falando sobre saúde mental novamente, e, ao mesmo tempo, é o que está sendo menos olhado. Eu queria chamar a atenção para isso. Mas é isso, eu vou ficar por aqui, vou deixar a minha mestra falar aí, mestra Zaete, mestra Cassandra, né? E é isso. Tchau. Gente, então eu vou fazer uma fala de agradecimento, né? Assim, a gente ficaria aqui até não sei que horas, assim, um momento muito especial, e fico feliz em Cassandra estar aqui junto com a gente nesse momento, muito bom. Momento da gente estar num projeto em que a gente está construindo, não é um projeto que está pronto, já tem linhas gerais, mas a gente está construindo a partir desses espaços de fala, de troca, né, de cinema, de textos, né, então a gente está construindo esse trabalho. Então, fico muito feliz, Cassandra, de você ter
ter você hoje aqui com a gente para conversar sobre um filme tão especial também, não é? Que é esse A Loucura Entre Nós, baseado no filme do Marcelo Veras, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela tua presença e pelas questões pertinentes, né, que você trouxe aqui, que contribuiu bastante aqui com o nosso projeto, tá? Eu que agradeço, Zaete, foi ótimo, adorei. E agradeço a presença de todos também, os inscritos, que é muita gente, a gente não pode ver todo mundo, né? Agora, nesse virtual, a gente fica vendo só os linkzinhos, mas muito bom a gente ter essa sala aqui, mesmo no virtual, tá, gente? Então, agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço, e até a próxima. Vou pedir a Esté para fazer uma fotozinha aqui